O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, vai se fechando o cerco ao redor de Jesus. As autoridades judaicas decidiram matá-lo, mas ainda não o fizeram porque temem a multidão, porque temem os discípulos que gostam de ouvir a Jesus. E São João acrescenta uma informação interessante: não o mataram ainda, porque ainda não chegou a sua hora. O que é que São João quer dizer com essa expressão? Não tem nada a ver com aquilo que nós costumamos chamar de destino. Quantas vezes nós dizemos: ninguém morre sem chegar à sua hora. Não é isso que está dizendo. Não tem no seu evangelho toda uma teologia para a hora de Jesus. E dizer a hora dele chegou ou a hora dele não chegou, significa que Jesus está nas mãos de Deus e não chegou a sua hora porque não são os homens, não são as autoridades judaicas que vão decidir a hora em que Jesus morrerá. Ele vai morrer dentro de um projeto de Deus. Não que Deus queira a sua morte, não é isso. Mas Deus, que tudo tem em suas mãos, tem em suas mãos até mesmo as vontades contrárias ao desejo. E por isso Deus as coordena segundo a sua hora, segundo o seu projeto. Mas por que é que Jesus está sendo de modo que ele precisa subir como que às escondidas a Jerusalém? Jesus é prudente. O Evangelho nos revela isso. Que sabendo que querem matá-lo, Jesus anda como que
às escondidas. A prudência de Jesus é exemplo para nós. Hoje as autoridades judaicas não nos querem matar, mas o coronavírus quer. E nós também temos que ser prudentes. Temos que andar como que às escondidas. Temos que andar dentro das nossas casas com toda a proteção para que nós não cedamos à hora do coronavírus, mas tenhamos a nossa vida em nossas mãos e nas mãos de Deus, para que se cumpra em nós e em todas as pessoas das nossas famílias a vontade de Deus e não a vontade de que tanto nos afronta. Mas para que nós não cedamos a ele, é preciso prudência. É preciso andar como que às escondidas. Jesus fez isso e deu-nos o exemplo. Mas que Jesus precisou fazer isso enquanto as autoridades judaicas fechavam o cerco ao seu redor. Não por aquilo que ele falou simplesmente, mas por aquilo que ele é. A primeira leitura que nós ouvimos na missa de hoje, do livro da Sabedoria, nos revela bem aquilo que aconteceu com Jesus. Aliás, lá no início da comunidade cristã, quando logo depois de Jesus morrer crucificado, uma morte ignominiosa, uma morte vexatória, os primeiros cristãos, aqueles que experimentaram a ressurreição de Jesus, eles logo desencadearam um processo de absolvição da memória de Jesus. Como que limpar a memória de Jesus. Sua memória havia ficado extremamente manchada por ele ter morrido na cruz. Imaginem que no Império Romano, alguém que morreu na cruz não podia ter o seu nome pronunciado publicamente. Os discípulos de Jesus não podiam pronunciar o seu nome publicamente, porque a sua memória estava manchada. Mas eles o pronunciavam corajosamente, mas não só o pronunciavam, empenharam-se em um processo de absolvição da memória de Jesus, de limpar a memória de Jesus. E como é que eles fizeram isso? Nas suas memórias sinagogas, textos do Antigo Testamento que pudessem limpar. E uma das vertentes que eles encontraram no Antigo Testamento foi esta vertente do livro da Sabedoria, uma vertente tipicamente sapiencial do justo. Eles começaram a buscar e encontraram no Antigo Testamento textos que diziam que o justo morrerá uma morte vexatória. E esses textos foram muito importantes para esse processo de absolvição da memória de Jesus. Por isso nós agora, quando o cerco vai se fechando ao redor de Jesus, nós vamos a estes textos, para que ao contemplar as autoridades judaicas acuando Jesus, nós tenhamos a tentação de pensar, de fato, os judeus estão certos. Ele é um agitador da juventude, mesmo que morrer. Não. Ele é tudo isso, mas ele é justo. E o justo morre por quê? O livro da Sabedoria nos disse. Porque ele é incômodo para os ímpios. Ele não precisa dizer nada.
basta a sua presença e os ímpios já ficam incomodados. Aliás, quando alguém precisa dizer muito, quando alguém precisa fazer discursos, quando alguém precisa publicar em letras maiúsculas nas suas redes sociais as suas opiniões, é mau sinal. É sinal de que a sua presença, de que a fala pouco. Por isso é preciso gritar alto. Aliás, conta-se que nos antigos livros dos seminários de Mariana, onde os nossos antepassados estudaram, nas aulas de oratória, os padres aprendiam a anotar na beira dos livros dos sermões, colocar algumas colinhas na beira dos livros, e uma delas era assim: aqui é preciso levantar a voz, porque o argumento é fraco. É exatamente assim. Quando o argumento é fraco, nós precisamos gritar. Quando o argumento é fraco, nós precisamos multiplicar as palavras. Quando o argumento é fraco, nós precisamos publicá-lo. De que a nossa vida, de que o nosso testemunho não está dizendo bastante. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado precisamente porque a sua vida, o seu ser, o seu estar no meio do mundo, deixava os ímpios, e entre os ímpios as autoridades judaicas, incomodados. Hoje nós precisamos pensar na nossa vida, no nosso testemunho, e buscar a nossa conversão também aí. Nós falamos que somos cristãos ou nós somos cristãos de fato? O testemunho fala para a nossa voz sem a necessidade de palavras? Se nós observarmos bem, os nossos grandes santos pouco disseram. Pensemos, por exemplo, na nossa beata Inha-Chica. O que é que nós temos de discursos dela? Nada. Apenas uma conversa com o Dr. Henrique Monat foi registrada. Do nosso beato Padre Victor, o que nós temos? Grandes sermões? Não temos sermões do Padre Victor. Aliás, os seus biógrafos nos dizem que ele nem gostava de pregar. Mas nós temos presença. Ambos eram presença. A sua vida era o testemunho da justiça. Por isso Jesus vai ser crucificado. Por isso os nossos beatos podem ser associados à santidade de Cristo. Porque fizeram da sua vida um testemunho. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero convidar você nesta sexta-feira é para que, aproveitando este recolhimento social que nós estamos vivendo e que está nos obrigando a viver verdadeiramente o tempo da Quaresma, é que eu e você façamos uma revisão da nossa vida. Com uma única pergunta: nossa vida tem sido testemunho de Cristo? Não as nossas camisetas, não os nossos discursos, não as nossas pregações, nem mesmo as nossas publicações nas redes sociais. A nossa vida. As pessoas que estão convivendo conosco dentro de casa nesses dias, e nós já vamos nos aproximando aí dos 10 dias, e aí já começam a surgir os conflitos dentro de casa, porque estamos demasiadamente juntos, e uns já começam a estranhar os outros, e já levantar logo cedo de nariz para o outro.
nossa vida revela Jesus, a nossa vida é um evangelho. Eu já contei para vocês várias vezes, mas como aqui agora eu tenho fiéis de outros lugares, eu vou terminar contando mais uma vez aquela historinha de São Francisco, que certo dia reuniu os frades do seu convento e disse para eles assim: hoje nós vamos pregar. Logo depois do almoço nós sairemos e vamos pregar por toda a cidade. E os frades ficaram todos alvoroçados. Durante toda a parte da manhã pensaram, se prepararam: eu vou dizer isto, eu vou dizer aquilo, eu vou convidar a conversão, eu vou falar do amor de Deus, eu vou dizer aquilo outro, e passaram toda a manhã aflitos e afoitos. Logo depois do almoço, São Francisco os reuniu na porta do convento e disse: vamos. E foram. Andaram por uma rua, passaram por uma praça, avistaram uma igreja, entraram por outra rua, outra praça, passaram na rua do comércio, e assim andaram por todas as ruas de Assis. E quando os frades se deram conta, já estavam outra vez entrando no seu convento. E então um dos frades, à porta do convento, disse: Pai Francisco, o senhor não nos disse que nós íamos pregar? E nós já estamos de volta e ninguém de nós pregou. E São Francisco virou para os seus frades e disse: olha, meus irmãos, se nós andamos pela cidade inteira e a nossa vida não disse nada, é melhor que a nossa boca continue calada. É mesmo assim. O justo tem que pregar pela sua vida, pelo seu ser, pelo seu modo de ser. Para que nós nos assemelhemos a Jesus, nós temos que aprender isso. Aprender a ser como Jesus, não a falar como Jesus. Aprender a que a nossa vida seja a vida do justo, seja a vida que testemunha. Comece aí, eu começo aqui, dentro das nossas casas. Se dentro das nossas casas, nesse recolhimento que nós estamos vivendo, nós começarmos a ser sinal de Cristo, teremos dado um grande passo neste isolamento social.